tuas páginas, tua história, compromisso com a verdade. Como é que começou essa ideia do jornal? Quando eu saí da TV Globo, eu senti que a Ilha do Governador, a gente tem um jornal que é mais antigo, que é o Ilha Notícia, e ele atuava de forma só, mas ele abordava fatos que não tinham muito a ver com a população, achava que para focar mais na população insulana, né? Em todos os quesitos que ele, por exemplo, ele não dava literatura, ele não dava, a cultura era muito ruim. Então eles preferiam estar focando em buracos, atacando a prefeitura, essas coisas. Um jornal semanal para o governador, acho que até, não sei, acho. Senhor Luiz, você sempre foi muito ligado, como a gente está falando, da cultura, a literatura, e o senhor botou aqui na mesa 2 exemplares dos seus livros. O senhor pode contar a história de cada um? Sim, na realidade são 7 livros. Eu escrevi A Ilha do Medo, aí a pessoa, mas tem um filme, tem... Enfim, são mais ou menos uns 6 títulos de livro A Ilha do Medo. Eu escrevi A Ilha do Medo aos 15 anos de idade, mas eu vim publicar em 1976, quando eu registrei ele na Biblioteca Nacional. Hoje é feito até pela CBL, né? Câmara Brasileira dos Livros. Mas eu tenho um registro dele da época, de 1976, quando eu lancei ele aqui pela CBAG. Não necessariamente essa história, com o título A Ilha do Medo. Uma história pequena, um livro de 60, 70, 80 páginas mais ou menos. Eu resolvi, em 2007, eu vou reescrever esse livro, mas com outra história, já envolvendo, porque o primeiro livro era somente na Bahia, eu sou baiano, e tinha medo da Ilha do Medo, porque meus pais e as pessoas passavam essa impressão que a Ilha do... Tem, todos os baianos acho que têm medo mesmo da Ilha do Medo, porque é uma ilha até hoje solitária, pela superstição que envolve ela. E eu aproveitei, poxa, eu vou criar então, a partir do Rio de Janeiro, aproveitar essa ilha para ser um esconderijo de bandido, ela é perfeita. Então surgiu aí. Então o livro tem como pano de fundo o cenário Rio de Janeiro, né? A ilha é apenas como eu coloquei um artigo na frente, a ilha é apenas uma referência. Mas o livro se passa no Rio de Janeiro. Então, o senhor estava falando, como a gente já sabe, a literatura brasileira sempre foi de grande renome no passado, sim, como é hoje em dia. O senhor estava falando que, no caso, há uma barreira entre a divulgação ou até mesmo as grandes editoras. Mas, na sua opinião, o que falta para que mais escritores tenham mais oportunidades, esses tipos de trabalho cheguem ao grande público? Uma política pública de incentivo à literatura, à leitura. Temos uma lei Cortez, que eu até falei para ele, que está presa no Congresso. Não há vontade dos deputados aprovarem aquilo ali. No final do ano passado, a gente estava... puxa, vai passar. Não passou. Eu fico perguntando por que não existe esse tipo de incentivo ao livro brasileiro. Essa lei iria facilitar, não somente para os escritores, mas para as editoras, distribuidoras, enfim, para todos envolvidos no livro. Está presa, arquivada, me parece, de novo, em várias tentativas, sempre no final, empolga a gente, depois ela é arquivada. A gente também está com o exemplar aqui do Apenas Uma Razão para Matar. Fala um pouquinho para a gente sobre esse livro aqui. Alguém me perguntou sobre a possibilidade pelo fato de ser trabalhado num jornal, se facilitava a escrita de romance. No meu caso, sim, porque eu comecei a trabalhar na Gazeta de Notícias, na Última Hora, Jornal Última Hora, e naquele bom tempo existia a página de editoria de polícia. Então, aí eu gostava disso, aí eu participava, não queria saber de economia, queria saber de polícia. Então eu ia para as delegacias, esses casos mais escabrosos eu sempre apurei e gostava disso. E a linguagem, antigamente, que não é a mesma de hoje, do jornalismo,
facilitava a escrita, era mais parecida, porque nós usávamos até antigamente no jornalismo travessão, nós usávamos né, personagem. A gente já citou 2 livros da carreira do senhor. A gente sabe, a gente tem falado que a sua carreira é uma carreira bem extensa no mundo jornalístico, como escritor. E o senhor tem 7 livros, indo para o 8º, que já está no forninho. Isso. Para você, qual foi o livro que mais lhe marcou e por quê? A Morte usa batom. Protesto! Eu procuro ser sempre verossímil em todos os meus textos, assim, quem lê o livro vai saber que existiu aquele caso, vai lembrar de uma coisa. Poxa, eu já vi isso aqui no Rio, em algum lugar do país. Eu acho que a verossimilhança é uma forma boa de se trabalhar, fugir um pouquinho da ficção total, né? Você mesclar um pouquinho com a realidade. Isso é muito bacana. Eu faço isso no meu livro. Esse último aqui, tudo que já aconteceu no Rio de Janeiro, na Ilha do Medo, com todos a cúpula da polícia, que hoje acontece, um preso por envolvido com droga, envolvido com isso, cúpula mesmo da polícia, secretários. Hoje a gente está vendo até governador, já estou pensando assim. História que não falta. Então, é isso, eu procuro sempre trabalhar nesse sentido. Luiz, fatalmente eu acredito que Raquel deve estar querendo saber Sim. um pouco também da sua trajetória na TV Globo, no jornalismo, né? Porque você passou um tanto tempo, né? E aí, lá, fatalmente, eu acho que ela vai querer saber quanto tempo que você ficou lá, enfim, como é que foi essa trajetória eu fiquei 15 anos na TV Globo. Depois eu saí para ir para a Manchete, porque me ofereceram um caminhão de dinheiro. Aí o olhinho cresceu. E eu fui para a Manchete, um ano depois ela fechou. Aí fui para a Record, trabalhando na TV Record. Tinha trabalhado um período no SBT, eu acho que essa televisão... Porque eu, na realidade, comecei a televisão em Salvador, na TV Aratu, que hoje é TV... Hoje eu acho que é do SBT ou da Record, não lembro mais. Mas na época era da TV Globo, afiliada. Então eu comecei lá, aí recebi o convite para trabalhar aqui no Rio, vim sem pensar. Eu sou de uma época que não existia faculdade de jornalismo, quer dizer, existia, ela sempre existiu, mas não era obrigatório. Eu vim tirar, por uma questão de disciplina, de honra, sei lá o quê, eu vim fazer o jornalismo bem depois. Eu já atuava como jornalista, né? Porque a própria lei me dava esse direito, me dava o registro de jornalista, a lei antes de 79. Depois de 79, 1979, que veio a lei a obrigatoriedade do diploma, que hoje não é mais também, que o Supremo derrubou, né? Não é mais. Hoje... A gente falou rapidamente sobre a sua passagem na TV Globo, mas o senhor citou aqui pra gente que também trabalhou na Record, trabalhou no SBT, sim, na Manchete. Até na Manchete. Qual delas foi a emissora mais marcante na sua carreira? Não, sem dúvida nenhuma foi a TV Globo, né? Eu acho. O que acontece com o jornalismo brasileiro? Em todas essas emissoras, acho que até hoje, saiu da Globo, tem aquela disputazinha, né? Tem pega de um braço, pega do outro. Eu preferia a TV, a Manchete, até pela forma do jornalismo que eles faziam. Eles tentavam imitar com a TV Globo, era bacana aquilo. A gente tá chegando já ao final do nosso bate-papo. Óbvio que, como eu falei anteriormente, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando, porque eu particularmente virei uma fã de ler. Vou procurar para poder assistir. Mas o senhor tem 68 anos, como o senhor disse anteriormente, já caminhou uma longa estrada até aqui e ainda vai trilhar muito mais. Mas fica a pergunta, o que o senhor gostaria de fazer que o senhor ainda não fez? Porque o senhor já fez muita coisa. Já lançou livro, já trabalhou na Globo, Record, SBT, Manchete, já fez, aconteceu, inovou na parte da literatura, por exemplo, fazendo essas pílulas de vídeo enquanto ainda nem tinha internet, fez feiras literárias que a gente sabe como é importante para divulgar novos autores. O que o senhor acha que o senhor pode fazer ainda para poder trazer algo de novo para novos autores ou até mesmo para o senhor? Então, eu costumo falar que eu não sei quando é que... Se eu parar, eu vou morrer. Não, tem isso, né?
Então a gente já colocou aqui que a pandemia prejudicou muito o nosso trabalho, que foi a semana do livro Carioca, Selic. Eu estava falando para ele, eu estou com um novo projeto, já conheci até com a assessora aqui da COSAN, para ver a possibilidade de eles bancarem esse projeto, que agora vai ser a Semana do Livro Brasileiro. Mas sempre assim, a gente já colocou Carioca, agora a gente pode trazer outros de outros estados. Está interessando muito a eles estão analisando. Muito obrigada. Eu que agradeço a você. Nossa, eu tô saindo daqui um pouco mais rica de conhecimento. Foi muito bom esse bate-papo. E eu espero de verdade que você consiga seu intento, que mais pessoas consigam comprar a sua ideia, porque eu particularmente acho que nós brasileiros deveríamos incentivar, além de incentivar, mas também apoiar, né? Exato. Os escritores, Perfeito. ler o que é nosso mesmo, ter essa propriedade de que o que é nosso é bom e propagar isso para que a gente possa reviver no que já está vivo, mas está deixado de lado. Exato. Gente, obrigado. Uma honra, né, Luiz? Muito obrigada. Tuas páginas, tua história, compromisso com a verdade.